E aí, seja bem-vindo à nossa sétima aula. E o nosso tema é planejamento financeiro. Exatamente. Nós precisamos saber quanto entra, quanto sai, como que eu posso fazer para melhorar o tanto que entra, como que eu posso fazer para melhorar ou diminuir o tanto que sai. Então é sobre esses assuntos que nós vamos tratar nessa aula. Na aula passada nós falamos sobre planejamento financeiro na parte de entradas. E hoje, fique comigo até o final dessa aula que nós queremos falar com vocês sobre planejamento financeiro nessa parte de saída. Tem um conteúdo bem bacana para vocês sobre isso, ok? Para quem está chegando agora nesse vídeo e não me conhece ainda, meu nome é Roberto, moro nesse lindo motorhome, vai estar a foto aqui do lado para vocês. Moramos há 10 anos, viajamos 10 anos na estrada, né? Estamos aí há 10 anos na estrada, vai fazer 11 anos agora. E sempre temos tido essa pergunta de vários amigos, pessoas que viajam também, pessoas que começaram a viajar e depois pararam. Como que a gente faz para se manter na estrada? E justamente por causa disso, criamos essa sequência de aulas sobre planejamento financeiro, sobre liberdade financeira, como que você faz para você também ter essa liberdade, para que você possa viajar, morar na estrada ou fazer uma viagem esporádica, ou até mesmo para você melhorar a sua renda e ter uma renda extra, ou até uma renda melhor do que a que você tem. E é sobre esses assuntos que nós estamos tratando aqui. Se você não assistiu às outras 6 aulas, tem uma playlist, você pode entrar aqui nesse canal e aí você tem uma playlist lá sobre todas as aulas. Essa já é a nossa sétima aula, convido você a assistir as outras aulas. Temos o nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram, para que você possa acompanhar tudo isso em tempo real, nos seguir, dar uma força lá, tá ok? Participar ali com a gente das enquetes e tudo. Temos o nosso grupo, vou deixar aqui também o link do nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, quero convidar você a fazer parte desse grupo. Lá a gente tem a possibilidade de tratar, fazer enquetes, fazer perguntas, ok? E pode deixar também aqui a sua pergunta aqui embaixo. Vai ali agora, escreve a sua pergunta, alguma pergunta que você queira fazer sobre essa questão, ou até mesmo sugestão. Eu queria que falasse sobre isso, então você pode estar fazendo sugestões ali no comentário. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva. E bora para a nossa aula de hoje. Na aula passada nós falamos sobre essa questão de planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? Não sei. É um conjunto de medidas que me auxilia nessa organização financeira. Porque se você não tem isso, se você não se organiza, muitas pessoas não sabem nem quanto entra, nem quanto ganha, né? Principalmente quando é profissional liberal, pessoa que não tem salário. Ela não sabe nem quanto ela ganha, quanto que entra por mês. Ela não consegue ter uma logística de tipo assim, quanto que você ganhou no último ano? Qual foi a sua renda anual? Então as pessoas não têm essa organização tanto na parte de entrada, e se a pessoa não se organiza nem na entrada, imagina na saída. Então na saída vai virando uma bola de neve e muitas vezes ela está... o mês nem fechou, ela já está devendo a parcela do cartão do mês que vem. Então, assim, vai pagando do cartão, vai pagando no cartão, vai pagando no cartão, e vai abastecer, abastece no cartão. Vai fazer compra de mercado, abastece no cartão. Vai trocar o óleo, eu vejo gente trocando o óleo do carro, parcelando em 3, 4 vezes. Eu já vi gente fazendo compra de mercado e parcelando em 4 vezes. Eu já vi isso dentro do atacadão, 3 vezes, se não me engano. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, daqui 4 meses, quando a pessoa terminar de pagar, aí aonde já está essa comida, né? Onde já foi parar essa comida? Então, assim, muitas vezes por falta de uma organização. Então, planejamento financeiro, hoje nós vamos falar especificamente dessa parte de saída, de despesas. É para você, é um conjunto de medidas que vai te ajudar a organizar todas essas suas saídas. E até mesmo planejar a curto, médio e longo prazo saídas que você gostaria de ter. Nunca fiz uma viagem, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 3 anos que eu não faço uma viagem. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque não se organizou. Primeiramente na parte de entrada, para gerar mais ativos, para gerar mais entrada, e principalmente na parte de saída, porque gasta a torta direita e vira uma bagunça e não sabe nem para onde que foi o dinheiro. Então, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar no nosso assunto, queria perguntar, você comprou o caderno? Comprou o caderninho? Está fazendo exercício? Eu encontrei um amigo nosso, seguidor, essa semana, ele me mostrou o caderninho e fiquei, nossa, que bacana. Só que ele já fazia, na verdade ele não começou a fazer agora com essa dica que a gente passou para vocês na aula passada. Ele já praticava isso. E eu fiquei depois pensando, olha, que interessante, né? A minha vida inteira eu sempre tive essa metodologia de você se organizar, tanto na entrada quanto na saída. E aí eu vi o caderninho dele bem organizadinho, mês por mês, ano por ano, e é isso que a gente tem que fazer. Se você não está fazendo ainda, assiste as nossas outras aulas que eu ensino como que você faz isso. Você precisa ter um caderninho para você organizar tanto os seus ativos quanto as suas entradas, como também agora que a gente vai falar, que é as saídas, ok? Então bora lá.
Livro, queria indicar um livro para vocês estarem lendo. Pode ser essa semana, pode ser esse mês, enfim, tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. É o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele é do Nicholas. Depois você pesquisei. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. É um livro bem interessante. É um livro que eu... Tem alguns livros que eu leio e eu até marco lá, eu tenho uma anotação de todos os livros que eu estou lendo. E aí eu tenho alguns livros que eu anoto lá, ler novamente. Eu acho muito interessante. Aquele, igual por exemplo, Pai Rico, Pai Próprio, eu coloquei lá, né? Ler ele novamente em outra oportunidade. Para quem não sabe, eu me propus um desafio de estar lendo um livro por semana. Lendo ou ouvindo um livro por semana. Eu acho isso bem interessante. A nossa mentalidade, ela abre, a nossa cabeça, ela expande o conhecimento. Então, assim, eu sou uma pessoa que detesto ler. Então, eu fui criando algumas estratégias para isso. O que eu faço? Eu escuto o livro. Então, já que eu não gosto de ler, às vezes eu escuto ele só ouvindo mesmo. Às vezes eu escuto ele acompanhando pelo PDF, né? Então, se você não tem tempo, eu não tenho tempo de parar, abrir as páginas, ou até mesmo de comprar o livro. Esse livro mesmo tem ele gratuito na internet. Vai colocar lá Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Pega o audiobook, se você não tem como abrir um livro ou abrir o PDF no celular, né? Então você vai pegar o audiobook e vai escutar esse livro. Não me lembro se ele tem 7 horas, não estou lembrado agora, mas enfim, geralmente os livros têm isso, 4, 5, 6, 7 horas. Se você escutar 1 hora por dia indo para o seu trabalho, não precisa, né? 1 hora por dia, em 7 dias você vai conseguir escutar esse livro e vai trazer uma expansão de conhecimento aí para a tua vida, ok? Então fica aí a dica do livro e bora para cima. Quem não leu o outro livro, lê o outro livro, escuta o outro livro e depois vem para esse daqui. Bora? Um planejamento financeiro abrangente envolve várias etapas e essas saídas podem incluir um orçamento mensal de despesa, o que você gasta durante o mês, metas financeiras, plano de poupança e investimento, redução de dívidas, isso é muito importante porque tem pessoas que estão endividadas e o problema da dívida é que quando a pessoa quando a pessoa é desonesta não tem problema nenhum, a pessoa não se incomoda. Eu conheço pessoas que moram de aluguel e aí ela paga o primeiro aluguel, entra para a residência, enfim, ela sempre vai atrasando, começa a atrasar, daqui a pouco ela já está um mês atrasado e aí ela não paga conta de água e nem de luz. E aí daqui a pouco ela muda para um outro local, aí ela dá prejuízo pro dono do imóvel, porque ela não pagou todos os meses, porque no caso sempre, na maioria das vezes está no nome do próprio dono, a parte de água e energia. E aí ela passa uma vida inteira, eu conheço pessoas assim mesmo, poderia citar nomes aqui de pessoas que fazem isso. E aí elas passam a vida inteira desse jeito, e muda para outro, sempre dando canto. E essas pessoas não tem problema com elas, né? Problema com os outros. Este elemento cara de pau, vagabundo. Agora o problema da dívida, desse item aqui, que aí nós vamos falar sobre isso hoje, o problema da dívida é que você perde sono, não consegue descansar direito, e aí não consegue desfrutar direito. Por exemplo, você está lá no final de semana querendo desfrutar e preocupado com a dívida. Então, assim, por isso a gente vai falar sobre esse planejamento para quitação de dívida. Seguro financeiro e, por último, planejamento tributário. Então, bora lá. Primeiro, orçamento mensal. Na questão das saídas, por isso eu pedi para vocês comprarem o caderninho. Você precisa se organizar com tudo que sai. Tudo que sai. O que é o orçamento básico, né? O orçamento bruto, aquilo que não tem como. Por exemplo, você mora de aluguel, não tem como, você tem que pagar o aluguel. Você paga água, você paga luz, você paga internet, tudo que você tem como despesa. Não estou falando de extra, estou falando primeiro de bruto. Quais são as suas despesas do mês? Então você vai anotar tudo. Vai fazer ali, pode ser no caderno mesmo, fica mais fácil. Se você for fazer no computador, às vezes demora mais tempo. Então pode fazer no caderninho mesmo. Separa uma folha e coloca ali. Linha por linha, todas as suas saídas que você tem durante o mês. Aí você começa por isso que é mais específico, né? Por aquelas que são mais repetitivas. Todo mês vai ter que ter mesmo, não tem como. Depois você vem por aquelas que são saídas extras. Vou te dar exemplo de saída extra. Você que tem que se organizar. Esse planejamento, ele é interessante que seja feito dia após dia. Por quê? Porque você vai vivendo a realidade. Roberto, vou esperar virar um mês. Não, começa agora. Se o teu mês vai virar daqui 5 dias, não tem problema, começa agora. Por quê?
Porque quando virar, você faz o fechamento de 5 dias, não tem problema. Você treinou durante 5 dias, como que faz um fechamento, e aí você inicia o mês de novo. Tem gente que vai virar um mês daqui 20 dias, começa agora. Daqui 20 dias, quando virar um mês, você fecha, não tem problema fechar ele em parcial, não está completo. Aí você inicia um mês cheio. Porque fazendo o dia a dia, você, por exemplo, o que é saídas extras? Uma ida no shopping, cinema, alimentação, McDonald's, uma alimentação extra que você faz, um lanche, né? Tem que anotar? Tem. Para você ter uma organização, você não precisa depois, a vida inteira, você chupou uma balinha e vai lá anotar. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Estou ensinando para vocês, precisa fazer pelo menos uns 3 meses isso daqui, para você ter uma noção de onde você está vindo, para onde você quer ir. Então, sem fazer isso, você não tem condição. Não tem nem condição da gente continuar conversando. Então, primeira coisa, se eu perguntasse hoje para você, quanto que entra, quanto que sai? Eu quero saber as suas entradas e as suas saídas de tudo que você gastou com o restaurante nos últimos 90 dias. Você não vai saber dizer, tu não vai lembrar. Eu não vou lembrar, por exemplo. Então, assim, para você ter uma organização, você precisa passar por esse período, que é esse período de avaliação. Então, bora lá. Despesas extras, remédio. Você não gripa todo mês, você não adoece todo mês. Às vezes tem mês que adoece mais, adoece menos. Eu tenho filhos, tem despesas com despesa extra com material escolar. Então, assim, tudo isso, aí você começa a anotar essas despesas extras. No mês que vem, você faz de novo. Ao longo de 3 meses, você vai ter três exemplos para você tirar como parâmetro. Então, essa é a parte de orçamento mensal na parte de saída. Agora, vamos falar de metas financeiras. A partir do momento que você conseguir determinar essas saídas, o que você vai fazer? Um comparativo com as entradas. Então, você fechou o mês. A saída sempre tem que ser menor do que as entradas. Mas não importa. Mas eu ganho. Não importa quanto você ganha. Não importa o quanto é, se a sua entrada é 1.000, se é 2.000, se é 5.000, se é 10.000, não importa. A saída obrigatoriamente tem que ser menor do que as entradas. Senão não vai funcionar. Se a sua saída, e aí você vai descobrir isso ao longo de 90 dias fazendo isso. Se a tua saída for maior do que a sua entrada, tu está fazendo alguma coisa errada. Aí o que você pode fazer? Você pode diminuir a saída. Não tem como, então aumente a entrada. Simples assim. Tem como aumentar a entrada? Claro que tem. Existem inúmeras maneiras de você aumentar a entrada. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar eu tenho as minhas entradas, eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus ativos funcionando, e agora eu quero comprar, vocês sabem que a gente voa, eu até falei para a Graça, eu preciso criar um dinheiro novo, que eu quero comprar um equipamento novo para mim esse ano. Eu poderia pegar do que eu já tenho e comprar hoje mesmo um equipamento novo. Poderia ligar lá, falar, manda para mim, manda o Pix aí, transferir lá, um equipamento novo desse hoje deve estar só aquela parte que vai nas costas deve estar uns 35 mil. Poderia tranquilamente ligar lá e falar, não, manda, pode mandar, beleza, vou pagar e tal. Só que eu não vou mexer no que já está funcionando. Por quê? Porque é uma estratégia minha, eu quero criar e é porque eu também enfrento desafios novos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo vários cursos, estou desenvolvendo vários sistemas para poder gerar dinheiro. E aí, ao gerar esse dinheiro novo, eu vou pegar esses 35 mil que eu preciso para poder fazer esse investimento. E aí vocês vão estar vendo aí esse ano ainda, vou estar colocando um brinquedo novo aí, vou estar mostrando para vocês. Então tem como aumentar? Claro que tem. Tem como aumentar a renda? Tem. Mas para fazer dinheiro precisa de dinheiro. Precisa. É verdade. Para fazer dinheiro precisa de dinheiro. Se você quiser fazer muito dinheiro, precisa de muito dinheiro. Por quê? Porque dinheiro para e dinheiro, né? Eles se cruzam e geram mais dinheiro. Então, por exemplo, se eu comprar uma casa e aí eu vender essa casa, o lucro que eu vou ter, ou se eu pegar o dinheiro, construir uma casa e vender a casa, o lucro, então o dinheiro está gerando dinheiro. Comprar um carro, vender o carro, ou se eu, então o dinheiro tem condição, se eu colocar em poupança, esse aí não o valor que gera é tão pouquinho que é quase que só uma correção mesmo do valor monetário do dinheiro, não vale tanto a pena assim. Só que você pode começar pequeno. Você pode, por exemplo, com 50 reais comprar água, vender água, e aí vai gerando dinheiro. Então, dinheiro vai gerar dinheiro. Então, tem como aumentar a renda? Tem. É só você analisar o próprio contexto que você está inserido, não é o meu. O seu contexto, analisar e aí descobrir maneiras de gerar mais dinheiro. Então, vamos lá. Metas financeiras. Por que nós vamos falar sobre metas financeiras?
Porque se você leva uma vida desorganizada, isso nem te inspira a gerar novas rendas. Você não sabe quanto entra, você não sabe quanto sai, vida que segue, o cartão tá atrasado, e esse mês a gente paga porque deu, o mês que vem a gente não paga, e enfim, e a dor de cabeça é grande. Se você se organiza, você começa a ver, caraca, meu, vou te dar um exemplo. Esse mês entrou 5 mil e eu gastei 5.500. O que eu posso fazer para mudar essa história? No mês que vem, eu quero igualar isso aqui. Então você cria meta. Eu vou igualar isso daqui. Eu não vou deixar que a saída seja maior. O que eu posso diminuir na saída? Posso diminuir o meu aluguel? Posso. Mudando para uma casa mais simples, menor? Posso ou não? Cada caso é um caso. Você que vai avaliar. Posso diminuir minha energia? Posso, ligando menos o ar-condicionado. Tem gente que liga o ar-condicionado, tem gente que nem tem ar-condicionado. A maioria uma boa parte que está assistindo nem tem ar-condicionado. Mas outra maioria, outra grande parte também tem ar-condicionado. Aí liga o ar-condicionado a noite inteira, coloca 2 cobertas para poder passar frio. E aí, meu amigo, se você tem condição, show de bola. Você gosta de fazer isso, se você tá ali, né? Saída tá menor que a entrada, show de bola. Agora, se tiver assim, talvez nós vamos precisar cortar esse ar-condicionado. Nossa, mas eu dou conta, então diminui. Ah, mas ele está em 18 graus. Começa a colocar ele em 25 graus que você vai ver que você consegue dormir. Dispensa a cobertinha. E aí você vai ver que a tua conta de energia vai diminuir. E às vezes é só isso aí. Um pouquinho que você mexer, você já vai fazer isso. Ó. Já vai começar a querer igualar. Então, você vai ver nas listas de despesa o que é possível. Isso é pão-duragem, isso é mesquinharia? Não, isso é organização financeira. Tem como você diminuir aonde? Você vai avaliar, não sou eu. Você, eu queria que você fizesse isso para mim. Então entre em contato diretamente comigo que eu posso te dar essa assessoria individual. Só que aí já tem valores, enfim, né? Vai gastar do meu tempo. E aí vai até aumentar nessa tua parte aqui de saída. Não sei se de imediato isso é interessante, mas posso fazer isso para você. Mas você pode fazer isso daí. Então, avaliou cada situação, é igual a empresa. Muitas vezes a empresa, a pessoa fale, né? E aí coloca a culpa na empresa. A empresa faliu. A gente estava até conversando lá no grupo. Se você não faz parte do grupo, clica aqui, entra lá no grupo. A gente estava conversando e é bem real isso que eu vou falar para vocês agora. Uma empresa nunca fale. Quem fale é o dono da empresa. Fale por quê? Porque ele falha na maneira de administrar. Então, assim, algumas pessoas colocaram o exemplo lá, né? Eu falia uma empresa assim, 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 porque eu não tinha conhecimento. Erro da pessoa. Por que ela não buscou o conhecimento? Então, agora, na próxima vez, ela busca o conhecimento para depois fazer. Então, às vezes tem empresa pagando um absurdo de energia, e é só ela fazer uma gestão sobre isso e diminuir a conta de energia que ela já vai conseguir equalizar entradas e saídas. Isso aqui é muito importante, muito importante. Se você tiver as suas saídas maiores do que as suas entradas, não tem nem como a gente entrar no item 2 que a gente está falando aqui agora, que é meta financeira. O que são metas? É você criar metas, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Você quer fazer essa viagem? Para onde que é essa viagem? Quando que você quer fazer essa viagem? E aí você vai determinar, essa viagem é tanto, eu vou precisar de tanto, eu vou precisar de... Você vai de carro? Você vai de avião? Já olha quanto que é o preço da passagem. Já vê tudo, cria uma meta, por exemplo, sobre viagem. Quero ir para o Nordeste. Que lugar do Nordeste? Nordeste são 9 estados. Qual lugar? Qual estado você quer ir? Então, cria uma meta. Quanto que você quer ir? Esse ano ainda? Quer ir esse ano ainda? Dá tempo. Então, quanto que eu preciso? E aí você vai chegar num valor. Preciso de 10 mil para essa viagem. Um exemplo, estou dando um exemplo. Preciso de 10 mil para essa viagem. Quantos meses eu tenho até a data que eu quero fazer essa viagem? Aí eu tenho 5 meses. Então, eu preciso economizar. Eu preciso guardar 2 mil por mês. Eu não consigo guardar. Então você precisa aprender. Você precisa aprender a guardar para você. Tudo que eu tenho eu gasto. Então você não é uma pessoa que sabe fazer gestão financeira. Você precisa aprender sobre isso. Então, mas então, se você se organiza e sabe, não estou falando de você entrar em mais dívida. Se você se organiza e sabe que a tua entrada é maior em 2 mil reais, estou te dando exemplo, 2 mil reais do que a tua saída, então você pode, por exemplo, comprar já essa passagem parcelada. Já pode comprar o hotel parcelado, já pode comprar, e aí você já começa a tornar realidade essa meta. Então, estou te dando um exemplo com viagem. Poderia ser trocar o carro, ou comprar um carro, ou comprar uma moto. Do mesmo processo que você vai fazer para viagem, você vai fazer. Quero comprar um carro, o carro custa tanto, eu tenho o meu carro que eu posso vender ele e dar tanto de entrada, eu posso dar o carro como entrada, eu preciso de tanto, há quanto tempo? Quero comprar daqui 1 ano e meio. 1 ano e meio eu tenho quantos meses?
Divide, então são metas a longo prazo. Ou metas a curto prazo. Eu quero trocar meu carro daqui 3 meses. Quanto que eu preciso? Então, você vai fazer. Porque se você sabe quanto entra, sabe quanto sai e sabe quanto sobra, você consegue fazer, planejar a tua meta financeira. Poupança e investimento. Quando eu me propus a sair para viajar, foi muito mais por uma necessidade. Eu tinha uma escola desse negócio de voar, só sabe que a gente voa. E aí eu precisava alcançar novos alunos. E para alcançar novos alunos, eu precisava me disponibilizar em ir até o aluno. Porque o que acontece? Existem estados do Brasil que não tem um instrutor. E naquela época, 10 anos atrás, muito mais isso. Hoje já não é tão real isso. Quase todos os estados têm. Ainda tem ainda. Ainda é um mercado que tem, ainda tem mercado para isso. Mas o que acontece? Muitos alunos não tinham condição de vir até Goiânia para poder fazer o curso. E aí, principal motivo, porque por ser um esporte que a pessoa precisa ter um pouquinho mais de grana, a pessoa geralmente a pessoa é empresária, tem a empresa dela, tem o supermercado dela. Então, como que ela abandona tudo e fica 15 dias fora? Então, eu criei o quê? A escola itinerante, ou seja, eu vou até você. Então eu ia, né, hoje não mexo mais com isso, eu ia até a cidade do aluno, para Redenção do Pará, Jacundá, Marabá. Ali na parte norte do Brasil a gente fez bastante isso. Por quê? Porque a parte sudeste, São Paulo, já tinha muitos instrutores, então as pessoas tinham mais opções. Então assim, a viagem veio na nossa vida muito mais por isso, né? E a gente acabou descobrindo que a gente é apaixonado por viajar. Hoje, eu fui sair agora, mês 3, fez um ano exato que nós saímos numa nova temporada, que é a temporada Nordeste. E aí, nessa temporada, uma coisa que eu me planejei antes, né? A gente estava construindo esse motorhome, construindo essa casa. O que eu me planejei junto com a minha esposa? A gente precisa ter um fundo de garantia. Por quê? Se um motor desse dá problema, nós estamos num carro, antes a gente viajava num Gol. Então, se o motor do Gol der problema, você arranca ele, joga nas costas e vai na oficina. Quase isso, né? Pesado, mas enfim, é mais fácil de ajeitar. Já um motor desse aqui, de um micro-ônibus, um X12 desse aqui, se eu tiver problema com esse motor, é um problema grande e muitas vezes caro. E aí o que acontece? Eu preciso então ter poupança. A mesma coisa é você precisa se planejar com uma poupança, por exemplo, para uma questão de saúde, né? Se você, por exemplo, tem pessoas que são autônomas, não tem seguro de saúde, não tem nada. E aí, se você fica doente, precisa ficar aí 2 meses parado. Como é que vai ser as coisas? Como que vai acontecer? Então, como vai ser o desenrolar disso? Então, para isso que nós estamos falando de plano de poupança. É você cria uma conta. Ah, mas eu não sei, eu gasto tudo. Então, você é um bobo. Porque não é possível que você não consegue criar uma conta que você coloca lá. Essa conta, você não tem governo sobre a tua vida, então. Você não governa nem sobre você, como é que vai fazer? Porque se você não consegue criar uma conta e falar, não, esse dinheiro é para isso, e você não mexer, cara, você não vai dar o cartão para ninguém. Você não vai entregar o cartão para ninguém. Ah, mas tem outras necessidades. Aí você cria outras formas para você usar isso. É tão simples, é muito simples. É só não ser bobo. É só você falar, não, eu governo. Eu governo. Então pronto, eu criei uma conta no Nubank, no Inter, no C6, e aí eu coloco lá todo mês, nem que seja R$ 50. Ah, é muito pouco, então coloca R$ 100. Ah, coloca R$ 500. Cada um que está assistindo esse vídeo tem uma realidade. E você cria uma poupança ali para quê? Na hora que vier uma situação dessa, o carro quebrou, ou alguma coisa nesse sentido, você tem ali aquela poupança. A mesma coisa vale para esse próximo item, que é redução de dívida. Então, a dívida você precisa entender o seguinte, que você pode renegociar ela. Toda dívida você tem condição de renegociar. Então, se você tem uma dívida que você vem pagando ela certinho, show de bola. Continua pagando certinho e finaliza isso, livra-se disso. E se organize para não entrar em mais dívidas do que você consegue honrar. Então, ó, entradas, saídas. Aí eu vou criando dívida, vou criando dívida, vou criando dívida, vou criando dívida. Se igualou, já está errado. Sempre tem que estar um pouquinho abaixo. E aí, agora se você tem uma dívida grande, você tem e que você já não está pagando, está inadimplente, você tem condições de renegociar isso daí. Entra em contato, pesquisa sobre isso, até mesmo dívida de moradia, de casa. Tem muitas pessoas que compram a casa parcelada e perdem a casa porque nunca leram lá que uma cláusula que existe no contrato
de que você tem um prazo até de 1 ano, se não me engano, uma coisa assim, você dá uma pausa nisso para se reorganizar e depois continuar pagando. Então, assim, são coisas que muitas pessoas perdem por falta de conhecimento. Mas você que está aqui nessa aula, você está buscando esses conhecimentos. Então, se você busca conhecimento tanto para a gestão da sua vida financeira e ter liberdade, você consegue também gerir sobre essa questão das suas dívidas, se informar e fazer isso rápido. Ó, eu estou interessado em pagar, mas o que eu consigo pagar é tanto por mês. E aí você vai colocar naquela sua listinha de saídas mensais, as básicas, as que vão sair todos os meses, você coloca isso também. Dívida do tal, dívida do cartão, dívida com fulano, é alguém que eu peguei emprestado, dívida com esse fulano. E aí aquele valor que você vai estar pagando todo mês. E aí você vai conseguir equalizar essa balança para que aqui nunca seja maior do que aqui. Seguro financeiro. O que é seguro financeiro? Seguro de saúde, né? É você se organizar a tal ponto de você ter um seguro de saúde. Principalmente para quem não trabalha fixo numa empresa, isso é muito importante. Porque o que acontece? Para gente que viaja, isso é mais complicado, porque acho que a maioria dos seguros não cobre, até esse mesmo de empresa, a gente estava viajando com um casal de amigos, uma família, né? E, inclusive eles estão voltando agora para o estado do Rio de Janeiro, porque o seguro deles só cobre no estado do Rio de Janeiro. Então eles precisam estar em alguma cidade, não precisa ser exatamente aonde eles saíram, que é a cidade deles, mas eles precisam voltar para o estado do Rio. Então, para quem está na estrada, isso já é um pouco mais complicado, mas tem como fazer. Agora, para você que está aí na tua cidade, pesquise. Existem planos de saúde mais em conta, que você pode fazer plano dentário. Tem pessoas que ficam 3, 4 anos sem ir no dentista. É um erro muito grande. Por quê? Quanto mais o fato de você demorar, presta atenção nisso, o fato de você demorar para ir ao dentista não vai te economizar no gasto que você vai ter com o dentista. Na verdade, você vai gastar mais, porque às vezes uma simples limpeza de dente transforma num canal. E o que acontece? O que eu tenho como prático? A cada 6 meses, eu faço uma limpeza. Por quê? Eu fiz agora, tem 3 meses, eu e a Grazi nós fizemos, e aí deu só limpeza. Por quê? Porque você vai lá, tira o tartre e tudo, então não deu tempo de dar cárie. E aí, fica barato. E aí vai gastar pouquinho aqui dessa coluna. E eu detesto dentista. Não sei se você gosta, eu tenho pavor a dentista. Então, assim, aquele barulho da maquininha, como é que em 2024 a gente já não desenvolveu uma tecnologia que jogasse aquele troço fora, ou então colocasse pelo menos aquele motorzinho mudo. Pelo amor de Deus, aquele barulho é horrível. Mas o que acontece? Se você demora para ir, aí vira um canal, aí já o sofrimento presencial ali na cadeira do dentista é muito maior do que só uma limpeza ali rapidinho. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, o fato de você ficar procrastinando e jogando isso para frente, ou porque você não quer gastar, ou porque você tem medo de dentista, só vai piorar a situação. Uma limpeza que custa R$ 150 se transforma num canal que eu não sei quanto está custando hoje, R$ 1.000, R$ 1.500. Tá entendendo o que eu tô falando? Ah, mas aí eu demorei mais tempo. Só que o teu sofrimento na cadeira do dentista 1000 vezes maior, e o teu gasto financeiro, se você dividir por uma limpeza por ano ou 2 limpezas por ano, não tem comparação. Só o que você vai gastar para fazer um canal, vamos falar num período de 4 anos. 4 anos sem ir no dentista. Eu queria até desafiar você a entrar no comentário agora e dizer, olha, essa questão sobre o dentista. Tem 2 anos que eu não vou ao dentista. Tem 1 ano que eu não vou ao dentista. Ou eu fui ao dentista há 6 meses. Ou tem 5 anos. Vamos ver aqui nos comentários quantas pessoas tem mais de 3 anos que não vão ao dentista. Aí o que acontece? Se você fica 4 anos sem ir ao dentista e de repente, pode ser que não, mas de repente uma simples limpeza de R$ 150 se transforma num canal. Eu não sei quanto é um canal hoje. Suponhamos que seja 1.500. Mas enfim, se você dividir isso por 4 anos, fica muitas vezes mais barato você, com certeza, fazer a limpeza. Se der para fazer 2 vezes por ano, melhor ainda. Em planejamento tributário, o que você precisa fazer? Você precisa identificar estratégias para você minimizar as cargas tributárias. Não é só negação de imposto, é você descobrir dentro do teu ramo, dentro da tua área, dentro do que você atua. Se você é CLT, essas deduções elas já acontecem no Olerite, né? Então você já recebe o teu valor descontado dessas cargas tributárias. Se você é um autônomo, se você tem uma empresa,
você sabe disso, ou às vezes não sabe disso ainda, mas existe diversas maneiras de você que você pode encontrar para você ter essas reduções de cargas, né? Por exemplo, existem situações em que se você muda de estado, as cargas tributárias já são diferentes. Então, muitas vezes, mas você não tem liberdade geográfica ainda. Então, às vezes hoje em dia a gente está buscando sempre atuar de maneira através da internet, de maneira digital, né? Então, assim, por que a tua empresa precisa ser exatamente registrada nesse estado onde a carga tributária ela é mais alta? Se você tem liberdade, então você pode modificar. Eu já vi muitas empresas mudarem, inclusive eu não vou citar o nome, mas lá em Goiás existe uma marca famosa de leite e essa empresa, quando começou, ela começou em uma cidade que tinha o nome da empresa. Então, o nome da empresa de leite é o nome da própria cidade. Mas hoje, se você for lá na fábrica, ela não tá, ela tá numa cidade vizinha. Por quê? Porque o prefeito, as pessoas daquela, os governantes daquela cidade incentivaram a empresa, a fábrica, a mudar para lá com essa questão de incentivo fiscal, enfim. Então, existem várias maneiras que você pode buscar para que você, então, tenha essas reduções. Existe também doações a instituições, enfim, existe várias maneiras, cada caso é um caso, e você precisa avaliar a tua situação para você fazer acontecer na tua vida. Você não pode fazer é deixar a coisa aí rolando e tá bom, tá pagando e tal. Sempre tem que buscar, porque nós estamos falando de saída. Então, na parte de saída, tudo o que eu puder fazer de maneira inteligente para reduzir essa saída, mais fácil eu vou conseguir equalizar e mais rapidamente eu vou conseguir o meu objetivo, que é o quê? Fazer com que a saída sempre seja menor do que a minha entrada. Revisão periódica. Se você está fazendo isso agora, é uma estratégia financeira, né? Então você está fazendo agora uma análise financeira de tudo que entra e tudo que sai. Vou passar a vida inteira fazendo isso? Não, não tem necessidade. Porque a partir do momento que você entender como as coisas funcionam, você vai começar a fazer isso de uma maneira muito mais natural e menos detalhada do que está sendo agora. Agora precisa ser bem detalhado mesmo. Gastei tanto com Uber para buscar não sei o que, tudo tem que ser anotado. Depois não, você já vai ter um controle que só de acessar ali o extrato bancário você já consegue fazer um fechamento, você tira ali um dia do mês para poder fazer isso. E aí, o que precisa ser feito? Por que a gente está falando dessa questão de revisão periódica? É que de tempos em tempos você vai ter que voltar a fazer isso aqui. Por quê? Porque quando você está fazendo esse processo, o que vai fazer com você? Vai te estimular a criar novas rendas e vai te estimular a criar novos mecanismos de redução de despesa. Então, se você fez isso, faz isso agora, e aí você pensa que fez por 90 dias e já resolveu a tua vida, esquece. Um bom administrador, um bom planejador financeiro, ele de tempos em tempos ele tem que fazer isso. De tempos em tempos ele tem que avaliar tudo e fazer a coisa acontecer novamente. E até para ele ser motivado a entrar em novos desafios. E por último, e não menos importante, é o que vocês já estão fazendo, que é educação financeira. É buscar conteúdos que venham agregar nessa questão do conhecimento e da educação financeira. Por quê? Às vezes as pessoas perecem, às vezes as pessoas se perdem por falta de conhecimento. Às vezes não, sempre é por falta de conhecimento. Muitas vezes a empresa, o cara precisa fechar a empresa simplesmente porque ele não tem conhecimento de como fazer aquilo ali acontecer, de que maneira que ele pode colocar o produto dele em alta, de maneira que ele pode fazer com que a redução de custo, às vezes só por reduzir, tem que reduzir funcionário, às vezes precisa reduzir o quadro de funcionário, às vezes precisa diminuir alguns luxos que você tem para você mesmo dentro da empresa, como escritório com ar-condicionado ligado 24 horas. Então, assim, são coisas que você precisa avaliar. Não tem como, de uma maneira generalizada, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Agora, o importante e aí eu deixo como um incentivo para vocês, busque o conhecimento. Busque sempre estar aprendendo sobre essa questão da educação financeira. Não tenha... às vezes a pessoa pergunta assim, eu tenho 10 mil, como que eu vou investir esses 10 mil? Se você está fazendo essa pergunta, eu tenho a resposta para você.
Esses 10 mil tem que ser investido em você. Você precisa investir em conhecimento. Por quê? Porque você tem 10 mil e não sabe como fazer esses 10 mil se multiplicar, então invista aqui, ó, em você mesmo. Compre curso, compre conhecimento. Tem muitos cursos que são gratuitos, mas tem cursos que para você se aprofundar, você tem que fazer investimento. Se você não tem dó de investir em você, o dinheiro vai vir até você porque ele vê que você é uma pessoa que o respeita. É, isso mesmo, a gente precisa respeitar o dinheiro, porque se você não sabe como administrar as entradas e faz com que a tua saída seja de maneira desonrosa ou de maneira desorganizada, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar numa bola de neve, tua vida vira uma bagunça e você só fica reclamando da vida. Falta energia para quê? Falta energia para você pensar em novas estratégias de ganhar mais dinheiro. Então, essa avaliação que a gente está falando hoje aqui, ela é de extrema importância para que você tenha controle absoluto sobre isso. Não, eu controlo isso daqui, eu sei quanto sai. Então, se eu sei quanto sai, eu sei quanto eu preciso fazer entrar. E aí, em vez de eu ficar gastando energia em preocupação com saídas, eu pego essa mesma energia e canalizo ela em novas ideias para gerar novas entradas. Então, por exemplo, eu sei que eu quero comprar um brinquedo novo. Esse brinquedo novo custa 35 mil reais. Eu poderia simplesmente adicionar ele aqui, comprar parcelado, dividir esse valor em 10 vezes, por exemplo, colocar esse valor agregado nessas minhas saídas aqui. Só que sabe o que ia acontecer? Isso ia chegar aqui, ó. Isso ia trazer problema para mim aqui. E eu não quero, eu quero deixar sempre aqui. Então o que eu vou fazer? Já que eu não preciso me preocupar com essa área aqui, porque eu já tenho isso muito resolvido, e aqui eu já sei quanto entra, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa energia para gerar sabedoria e inteligência, para criar formas de eu aumentar isso aqui. Se eu aumento isso daqui, acabou. Eu posso inserir lá sem problema. Então entra X aqui. Se eu fazer entrar X.2, eu sei que esses ponto 2 vai sobrar aqui, porque aqui já é bem definido, bem organizado na minha vida. É isso que eu queria deixar com vocês no dia de hoje. E bora pra cima. E tamo junto!